Irmãos, Saulo era alguém que perseguia cristão, era alguém que prendia cristão e era um ferrenho seguidor da lei judaica, dos costumes. Ele era um grande fariseu, vamos dizer assim. Só que Deus viu nele muito potencial e converteu Saulo para que então ele pudesse dar frutos para Deus e fazer a vontade de Deus. Esse vídeo tem basicamente esse propósito. Eu consigo, assim, eu consigo ver muito potencial nas pessoas que são da congregação e levam a sério. O que é levar a sério? A pessoa que escuta a palavra, faz aquilo que a palavra está falando, guarda a doutrina da congregação, segue a ferro e fogo, independente se está certo, se isso acaba fazendo de você uma pessoa, às vezes, sem misericórdia com aquele que pecou. Eu só estou dizendo, se você é esse tipo de pessoa, eu considero você uma pessoa que vive os dons do Espírito Santo, ou que pelo menos tem alguma experiência com Deus, alguma obra, busca isso, vai atrás dessas coisas. Eu creio que você tem muito potencial, assim como Saulo tinha, para depois virou Paulo e servir a Deus. Eu acredito que se você entender aonde hoje dentro da congregação você está enganado, você pode vir a tirar o engano, a venda dos teus olhos, e você dar grandes frutos para Deus e ser um grande servo de Deus, obedecendo a Deus pelo seu Espírito Santo, verdadeiramente dizendo. Por que eu estou dizendo isso? E para você entender o quanto que essa religião farisaica da qual Paulo fazia parte, de nada importava. Eu vou te mostrar um versículo, Filipenses 3, versículo 5. Paulo era circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele foi fariseu. Quanto ao zelo, que é a vontade de buscar algo, ele perseguiu a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Essa religião que ele tinha, os costumes, a guarda da lei que ele fazia, ele considerou como lixo à medida que ele conheceu a Jesus Cristo. Eu estou me colocando aqui como uma pessoa que está gravando um vídeo, como na posição de alguém que entendeu que estava numa religião farisaica, conheceu a Cristo e agora está tentando passar para vocês por como vocês podem fazer a mesma coisa para servir a Deus diretamente, através do novo nascimento e obedecendo a Deus pela guia do Espírito Santo, verdadeiramente dizendo. Tá? Mas antes eu quero elencar os pontos positivos da congregação e por que eu acho que as pessoas da congregação elas têm tanto potencial, mas esse potencial, se continuar da forma como está dentro da congregação, crendo nessas doutrinas farisaicas, o que acaba acontecendo isso acaba se tornando esterco. Mas se Deus permitir, eu gostaria de usar esse potencial, não eu usar, mas entenda o que eu estou falando, mas assim, eu gostaria que vocês pudessem transformar esse potencial em um verdadeiro cristão, alguém que realmente obedece ao Espírito Santo de Deus. Por que eu acho que tem pontos positivos na congregação? As pessoas que levam a sério, como eu falei, que fazem todas essas coisas, quais são as características dessas pessoas? Elas depositam sua fé inteiramente no que escutam e seguem do ministério da congregação quando está exortando a palavra. Vocês que estão, é admirável você colocar a sua fé da sua vida inteiramente e as decisões da sua vida no que você considera como a guia do Espírito Santo. Mas essa guia do Espírito Santo é verdadeira? Vamos lá, irmãos. É possível alguém ter o Espírito Santo sem, por exemplo, conhecer as Escrituras? Sem conhecer as Escrituras eu acho difícil, irmãos. Alguém pelo menos precisa pregar o Evangelho para essa pessoa. Ainda que alguém não pregue o Evangelho, essa pessoa teria que ter especialmente alguma revelação da parte de Jesus. Assim como Jesus apareceu para Paulo, Jesus teria que aparecer para essa pessoa sem que ela conhecesse as Escrituras. Apesar de que Paulo conhecia as Escrituras. Ou através de um sonho, uma revelação, ou através de alguma experiência muito forte que a pessoa fala assim, cara, gente, eu vi Jesus. Não sei a respeito da palavra, mas eu vi Jesus e eu creio nessa pessoa que apareceu. E essa pessoa ser Jesus, entendeu? Partindo desse pressuposto, o conhecimento bíblico, ele é necessário. E é necessário você entender ele conforme o que foi escrito pela pessoa que escreveu a carta. Imagina o seguinte, existia Paulo era uma pessoa. Ele escreveu uma carta para um conjunto de pessoas, para uma igreja, por exemplo, para a igreja de Corinto. Paulo tem uma mensagem para passar,
dentro do tempo, do tempo em que ele está ali, como é que fala? Daquela cultura específica, ele tem uma intenção, uma mensagem para passar, e as pessoas que vão receber vão entender quem é Paulo, vão entender quem é a intenção de Paulo e do que ele está falando, percebe? Então existe um contexto. Só que passa 2000 anos, a gente pega essa carta e a gente vai ler para tentar buscar entender o que Paulo literalmente quis dizer para essas pessoas, entendeu? Considerando o entendimento delas, considerando a cultura delas, considerando a linguagem delas. É por isso que tem traduções da Bíblia e às vezes, se uma palavra específica não fica clara, nós precisamos até buscar na linguagem original da Bíblia, seja aramaico, seja grego, para você ver se aquela palavra que está sendo usada foi bem traduzida e o que ela representa em outros trechos da Bíblia que ela é apresentada, para que você possa tentar buscar, da forma mais fidedigna possível, entender o que Paulo estava querendo dizer nessa carta, percebe? Isso é totalmente contrastante com o que acontece na congregação. Porque o que acontece na congregação? Para poder interpretar as escrituras, eu preciso ter, entre aspas, a guia do Espírito Santo. Quem tem a guia do Espírito Santo? O ministério da congregação. Ok, o ministério tem a guia do Espírito Santo? Vocês acreditam nisso? Eu cria nisso, você crê nisso? Então vamos lá. O Espírito Santo pode falar contra as escrituras sagradas ou dar conselhos que vão em desacordo com as escrituras sagradas? Eu sei que a sua resposta é não. A minha também é não. Não tem como isso acontecer. E por que eu montei uma playlist, eu vou deixar no link para vocês assistirem. Tem uns 16 vídeos, você escolhe lá. Tem vídeo que é curto, alguns que é mais longo. Mas por que esses vídeos estão separados por... Nem foi eu que separei, é outra pessoa que postou. Eu só estou colocando um compilado. Por que desses vídeos? É para humilhar as pessoas da congregação? É para escrachar? É para, judiar? Não é essa a intenção. É só para tentar provar para vocês que estão dizendo que tudo que acontece na congregação está dentro das escrituras, porque esses vídeos testificam de que a guia do Espírito Santo ela não pode ser verdadeira por falar coisas que não estão de acordo com as escrituras sagradas. Percebe? Isso quer dizer que alguém pode ser tomado pelo Espírito Santo e falar coisas que estão completamente de acordo com as escrituras? Isso pode acontecer, mas os vídeos demonstram que isso não acontece. E como são os anciões mais cabeça da congregação, isso significa o quê? Que não tenha a guia do Espírito Santo, mesmo que vocês creem. Mas agora, vamos voltar ao ponto. Ainda que não há uma guia do Espírito Santo, você que leva a sério a congregação cristã no Brasil, você coloca a sua fé inteiramente naquilo que você escuta na exortação e você age de acordo com aquilo. Parabéns a você. Eu gostaria que você depositasse a sua fé agora na verdadeira guia do Espírito Santo. Mas como que eu vou alcançar isso? Uma delas é você conhecer as Escrituras Sagradas. O limite as 4 linhas das Escrituras vão dar uma boa perspectiva do que é estar guiado pelo Espírito Santo ou não estar guiado pelo Espírito Santo. Considerando, é claro, que tem coisas como promessas e profecias que estão dentro dos dons do Espírito e não tem como você comprovar que é de Deus ou não é, a menos que você veja o cumprimento. Só que como não dá para saber quando vai cumprir, se é que vai cumprir, eu não tenho como utilizar isso como prova de que vem do Espírito Santo. Mas o que eu posso utilizar para comprovar que alguém está guiado pelo Espírito Santo ou não? É se as palavras, é se aquilo que essa pessoa ensina está de acordo com as Escrituras. Então vocês precisam ler. E lendo, vocês podem se deixar ser usados para evangelizar, para orar por alguém, para profetizar, para expulsar demônio, para ver milagre. Guiado pelo Espírito Santo, sim, é possível. E de preferência fora da congregação, certo? Não que você não possa fazer dentro da congregação, como, sei lá, eu entro dentro da igreja e eu vejo um milagre. Eu não estou falando isso. Estou falando no seguinte sentido, sendo um frequentador que crê que o Espírito Santo guia o ministério da congregação, ok? Mas eu vi milagres, eu vi maravilhas, tudo bem. Mateus 7:22 fala que cuidado com os falsos profetas, porque alguns vão profetizar, expulsar demônio e ver milagre e maravilha, e vão ser rejeitados porque não conheceram a Deus. Mas então o que determina se uma pessoa conhece a Deus? Se o entendimento dele do evangelho é correto de acordo com a Bíblia. Então você entende o quanto tudo vai acabar convergindo para a autoridade da Bíblia Sagrada? Não tem como você confiar em certos homens. Mas você quer que eu confie no que você está falando ao invés deles? Eu quero que você consulte o que está nas Escrituras para que você faça o julgamento. Então você diga quem está guiado pelo Espírito Santo e quem não está guiado pelo Espírito Santo. É isso que você faz, porque você não vai se deparar só comigo. Você vai assistir vídeo de outras pessoas, você vai encontrar com outras pessoas que falam em nome de Deus. Como você vai julgar
conhecendo as escrituras sagradas. Não tem escapatória para isso, ok? Mas qual que é o ponto positivo? Eu admiro a fé das pessoas que estão levando a congregação cristã a sério e baseiam a sua vida nas promessas que elas escutam. Isso é um ponto positivo, mas precisa ser colocada essa fé no lugar correto, ok? Próximo ponto. O povo da congregação está disposto, da mesma forma que Paulo seguia uma doutrina rígida de fariseu, a congregação também segue uma doutrina rígida de fariseu. Muitos não usam bermuda, não cortam a barba, usam terno em todo o culto, deixam o cabelo crescer, usam véu, sendo que não é necessário, porque 1 Coríntios 11:15 fala: o cabelo longo é a glória para a mulher e foi dado em lugar de véu, ok? Depois você consulta lá. Ah, mas tem os outros versículos, tudo bem, mas chega no 15, 11, 15, você vai encontrar o que eu estou falando. Que mais? E essas doutrinas pesadas, não pode jogar bola, não pode, sei lá, fazer um monte de coisa que a Bíblia não proíbe. E essas pessoas elas seguem fielmente, assim como Paulo seguia a doutrina farisaica. Então isso é um ponto positivo em que sentido? Obviamente, da forma que está, a pessoa usa isso para se considerar melhor que os outros. Querendo ou não, ela faz por obediência, sim, mas ela acaba no seu inconsciente ou até no seu coração se considerando mais santa do que as outras pessoas, percebe? Isso leva ao orgulho, isso é pecado, isso é terrível, infelizmente, mas agora, qual que é o ponto positivo disso? É uma pessoa que está disposto a se vestir diferente, a agir diferente, usar saia, sofrer por ser diferente das pessoas, e isso é um ponto muito positivo de um verdadeiro cristão. Ele está disposto a sofrer, padecer, ser ridicularizado pela fé em Cristo, percebe? Então isso para mim é um ponto positivo também. E a parte que mais agora, e essa parte, por que a gente não pode proibir alguma coisa que a Bíblia não proíbe? Porque, imagina assim, se existe a Bíblia como autoridade de fé, e como cristão você tem a Bíblia como autoridade principal, certo? Você não tem mais autoridade, você tem a Bíblia, ok? Você tem a Bíblia, correto? Aí você segue uma doutrina em que alguém disse que você precisa seguir, a partir de agora você tem duas autoridades, que na verdade são uma só, mas eu vou chegar lá. Você tem duas autoridades, a da Bíblia e mais a dessa pessoa que está dizendo algo que está acrescentando informações que não está na Bíblia. Logo, se você vai seguir fielmente aquilo que essa religião, você vai seguir a Bíblia, mais o que essa pessoa está dizendo. Só que como essa pessoa, ela é falha, ela é humana, como o ministério da congregação pode passar ao longo do tempo e essa doutrina pode mudar. E é o que acontece na congregação com muita frequência com os tópicos de ensinamento. Porque uma época não podia televisão, agora pode porque tem culto online. Uma hora não pode bermuda, agora ainda continua não podendo. Barba fala que não pode, mas por que não pode se a Bíblia não fala que não pode? Então, você agora tem duas autoridades. Você tem a Bíblia e mais o ministério da congregação. E você agora já deixou de ser cristão, que crê só na Bíblia, mas você se tornou uma pessoa que crê na autoridade dessas pessoas que determinam uma doutrina que não são bíblica. Mas você acredita que o povo da congregação é guiado pelo Espírito Santo. Então essa doutrina, você acredita que é a doutrina uma vez dada aos santos, percebe? Então tudo que sai de ensinamento, de doutrina nova, seja confirmando, desfirmando, seja acrescentando ou colocando coisas contra a Bíblia, como por exemplo, sempre foi o pecado de morte da fornicação, percebe? Você acaba crendo. Então começa a deixar de ser uma igreja cristã e começa a se tornar o quê? Uma seita, uma nova religião, percebe? E a congregação, ela é uma nova religião, entendeu? Esse é o grande perigo. Porque agora você precisa seguir esses homens, esse ministério, para saber o que é doutrina além do que está na Bíblia. E até chegar ao ponto que quando esse povo não só acrescenta informações, mas coloca informações como a doutrina da morte, que agora já mudou, né? Mas sempre existiu. E se existe a doutrina da morte, existem outras também, entendimentos que vão contra a Bíblia. Mas vamos falar desse agora, porque é o que me vem à cabeça. A doutrina da morte sobre a fornicação vai em desencontro com a Bíblia. Quando você crê nesses homens mais do que na Bíblia, lembra que você tinha duas autoridades, a Bíblia e esses homens, agora você só tem uma. Você confia mais nesses homens do que na Bíblia. Entendeu? E você confia que eles são guiados pelo Espírito Santo a ponto de poderem contradizer o que está nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque você crê que eles são guiados pelo Espírito Santo. E os vídeos que a gente coloca, etc., que o pessoal coloca, os críticos, etc., é para mostrar, gente, eles não são guiados pelo Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não pode falar contra a Bíblia. Perfeito, gente? Mas a questão de você seguir faz de você uma pessoa zelosa, faz de você uma pessoa determinada, obediente e disposta a sofrer por uma causa, por uma religião. Isso é importante como cristão. Terceira coisa que é muito bacana, um povo que crê nos dons do Espírito Santo.
Isso é muito bacana porque muitas igrejas hoje não creem. Muitas pessoas que saem da congregação deixam de crer também. E os dons do Espírito Santo, de fato, eles fazem parte da vida cristã. Sabe, expulsar demônio, não é que é dom, mas assim, é uma coisa que acontece, é sobrenatural de Deus. Quem rejeita os dons, rejeita muita coisa que faz parte da vida cristã. Então fica uma coisa assim estranha, né? Como é que você serve a Cristo, mas você rejeita os dons de Cristo, sabe? Difícil, entendeu? Difícil. Mas vocês não negam isso e vocês vivem isso. Mas qual que é meu alerta a respeito disso? Por conta que tem dons, milagres e maravilhas dentro da congregação, isso faz da congregação a graça de Deus? Irmãos, não faz. Porque a graça de Deus, porque assim, dons não confirmam que algo necessariamente de Deus. Uma, porque o sobrenatural existe até naquilo que é contrário. No satanismo tem sobrenatural, no espiritismo tem sobrenatural. Em Atos 16 fala sobre o rapaz que tinha um espírito de adivinhação. Então, o sobrenatural não é algo que determina que algo é de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há pessoas que mesmo buscando servir a Deus, veem o milagroso, expulsa demônio, Mateus 7, 22 e 23. Já falei, vou repetir de novo. Expulsa demônio, vê milagre, profetiza. Não entra no céu. Então, dom não leva à salvação e não indica que uma pessoa está no caminho correto. Percebe? Mas então, o que indica? Crer em Jesus, se arrepender dos pecados e nascer de novo para o Espírito, para então viver de acordo com o Espírito Santo, considerando que esse Espírito Santo não vai contradizer as Escrituras Sagradas. Ok? Acho que eu fiz o ponto. Acho que eu me fiz claro. O tempo dedicado a um sistema religioso, as pessoas que trabalham na obra de Deus, eu vou falar assim, eu estou falando no linguajar da congregação, mas as pessoas que limpam, que de fato atendem culto, que estão na porta, que organizam os eventos, essas pessoas elas dedicam bastante tempo voluntariamente, e isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito bacana mesmo, sem cobrar, sem nada, isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Isso é um ponto positivo, porque se você está disposto a seguir um sistema religioso, isso pode ser traduzido em uma boa obediência ao Espírito Santo. Um bom servo de Deus que está disposto a fazer e viver para Deus, porque se você já vive para esse sistema religioso, você também pode aproveitar essa dedicação para se dedicar a servir a Deus inteiramente. Percebe? E uma outra coisa, sobre um alerta. Quer dizer, o alerta ele vai vir depois. Quinto ponto, buscar a Deus para tomar decisões. Isso eu faço até hoje, é que eu não vou mais na congregação. Eu oro a Deus e eu busco e eu recebo da parte de Deus a resposta na maior parte das vezes. E isso é uma prática muito legal. Por quê? Porque eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus na minha vida. O problema é quando eu acredito que eu estou fazendo a vontade de Deus e na verdade eu estou fazendo a vontade do ministério da congregação, que diz ser guiado pelo Espírito Santo. Estamos provando que eles não são guiados pelo Espírito Santo. E você acaba sendo enganado. Isso é muito triste, mas é muito positivo o fato de você estar buscando a Deus de alguma forma para guiar a sua vida, percebe? E eu faço isso até hoje, através da oração, o Espírito Santo me responde, quando responde. E isso é uma prática bacana, por quê? Para servir a Deus, gente, o que é preciso você fazer? Servir a Deus, só dá para servir a Deus no agora. Só agora que dá pra servir. Não dá pra servir amanhã, nem depois de amanhã. Só dá pra servir a Deus no agora, no momento atual, no dia de hoje. Por que eu tô falando isso? Porque o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Ele está guiando a minha vida. Cabe a mim conseguir obedecer o que o Senhor quer que eu faça ou desobedecer. Percebe? Mas então, o que pode me fazer a desobedecer? Se você tem muitos planos, projetos, se preocupa muito com o seu trabalho, se preocupa muito com questão financeira, se preocupa muito com projeto pessoal, com interesses, desejos, coisas que são carnais, vamos dizer assim, ou nem são carnais, mas são só projetos pessoais. Mas onde que você escuta esses projetos pessoais? Se você é da congregação, toda vez que você foi no culto, você escutou promessa, promessa, promessa. Só que, gente, existe uma promessa da parte de Jesus Cristo que falou assim: busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Se você confia nessa promessa, você vai ficar despreocupado sobre o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai beber. Por quê? Porque no momento de agora, você está obedecendo ao Espírito Santo e está crendo na promessa de Jesus, não do povo, não das promessas da congregação, entendeu? Essa fé que você depositar nas palavras de Jesus vai fazer com que você possa vir a ter descanso verdadeiramente, porque você não vai mais ficar preocupando em Deus cumprir aquela promessa. Deus ele já prometeu. Faz a vontade de Deus, que na vontade de Deus você vai gozar dos frutos do Espírito.
paz, amor, alegria e outros mais. Mas se paz, amor, alegria só pode vir proveniente do Espírito Santo de Deus, e você só recebe quando você vive no Espírito, obedecendo o Espírito Santo, por que você está tão preocupado com o que vai ser o teu futuro, o que vai acontecer na tua vida? Deus já garantiu que não vai faltar o que comer, beber, vestir. Isso quer dizer que você não vai sofrer fazendo a vontade de Deus? Jamais. E aí 1 Pedro diz o que para nós? Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, provação, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Porque se agora você está crendo nas palavras de Jesus, vai vir provação. Você fala assim, mas eu saí da congregação e de repente as coisas começaram a... Cara, vai vir provação. Quando você bota a tua fé em Jesus, vai vir provação. Porque o objetivo dessa provação, pelo menos a palavra de Deus nos mostra, é provar se você crê mesmo que Jesus... Que aquilo que Jesus falou, ele vai cumprir, entendeu? Não entendais isso como algo estranho que vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Percebe? Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Aqui já chega. Então, qual que é a minha esperança nesse sentido? Uma vez confiando nas palavras de Jesus, você consegue viver o aqui e o agora, obedecendo ao Espírito Santo, gozando dos frutos do Espírito, paz, amor, alegria, que é o que você realmente busca. Não vai ser Deus cumprindo essa promessa da congregação que você escutou, que você vai ter alegria. Mas eu consigo um emprego melhor. Meu amigo, emprego melhor não vai dar alegria para ninguém. A única coisa que vai dar alegria verdadeiramente é se você tiver os frutos do Espírito Santo. Isso você só pode fazer se você conseguir abdicar dos teus planos, dos teus projetos, contanto que esses planos e projetos não estão dentro da vontade de Deus. Mas considerando que agora você tem vários. Se você tem muito plano de melhorar de carreira, arranjar uma esposa, um esposo, mudar de vida, mudar de local, e tudo isso você faz pensando que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, pelo que você escuta na congregação, e você não está sendo, você precisa agora abdicar de todos esses desejos carnais, todas essas conquistas que você quer ter na sua vida, para que no hoje e agora você possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus verdadeiramente, entendeu? E aí sim os dons vão se manifestar, e você vai entender o que é estar fazendo a vontade de Deus, como eu estou buscando mostrar para vocês. Entre outras palavras, esse vídeo é para quê? Mostrar o potencial que você, se você entender do que se trata a congregação, conseguir tirar esse fermento de fariseus, tirar as coisas que não estão de acordo com a Bíblia, deixar de confiar no ministério da congregação como guiados pelo Espírito Santo, e você passar a obedecer a Deus guiado pelo Espírito Santo, todas essas coisas vão fazer sentido e vocês vão ser verdadeiros cristãos que dão frutos para Deus por esses motivos que eu acabei de elencar nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.